Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 11 de novembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de português, onde a gente ia iniciar o gênero textual Conto de Mistério. E no interdisciplinar, a gente ia continuar trabalhando o nosso projetinho do Herbovírus, tá? Falando mais um pouco sobre a dengue. Então, tinha aí parágrafozinhos para vocês copiarem no caderno e completarem com essas palavrinhas, tá? Vamos começar então pela atividade de português, páginas 186 até a 189, no nosso livro didático. O enigma do outro lado. De onde você vem, Nanico? Magro, amarelo e muito comprido, Nanico estava um pouco curvado, cansado de tanto esperar. Venho da periferia, ali perto da estação. Éramos muitos irmãos, todos bem unidos. Os outros já se foram. Fiquei só eu. Só de falar nisso, Nanico foi ficando pálido, com manchas escuras. Zé Pereira entrou na conversa. Você parece doente, cara. Quem sabe com isso você escapa? O Zé falou, olhando para a porta fechada que dava para o outro lado. É inútil resistir. Todos nós vamos ter que passar por aquela porta mais cedo ou mais tarde, mas o que deixa a gente nervoso é a espera. Acaba-se ficando mole e não prestando mais para nada. Nanico gemeu, parecendo murcho e curvado. Que pessimismo é esse, Nanico? Perguntei, tentando animar o coitado, usando minha intuição feminina. É o calor, eu acho, o compridão respondeu. Ora, você devia estar acostumado. É de um país tropical? Nós, estrangeiros, habituados a climas frios, é que sofremos mais, disse eu, sufocando, ficando mais vermelha do que já sou. Zé Pereira remexeu-se inquieto, rolou o corpo um pouco para o lado e se queixou. Eu é que estou passando mal. Acidez, eu acho. Me trouxeram para cá cedo demais. Não era ainda a minha hora. Você está impressionado com a espera, isso sim. Não quer confessar, mas está com medo, provocou Nanico. Vocês não entendem. Eu sou do campo. Nasci na fazenda ao ar livre. Aqui é úmido e abafado. Pois sei como você se sente. Também sou do campo. Falei tentando dar uma força ao companheiro. Zé Pereira respondeu. Ora, você não parece sentir a mudança. Continua gorda e rosada. Ele estava de fato verde, mas não notou que uma mancha escura e redonda já aparecia na minha pele avermelhada, um perigoso e alarmante sinal para a minha saúde. Nanico levantou-se atento. Vocês ouviram um barulho do outro lado? Será que ele já vem? Impressão sua, Nanico. A espera deixa todos nós nervosos, eu respondi. Nanico circulou ainda mais. Parecia ter um peso nas costas. Fico pensando, qual de nós três irá primeiro? Ainda me lembro quando meus irmãos se foram. Naquele tempo, não era ruim esperar, porque a gente não desconfiava. Estávamos todos felizes, como se fosse uma aventura. Tudo era novidade. A viagem, nossa chegada aqui. Então vieram buscar o primeiro, foi minha irmã, e ela nunca mais voltou. Não lembre de coisas tristes, Nanico, eu falei tremendo, mas Nanico continuou. Depois vieram buscar o segundo, e mais outro, e mais outro. Fiquei só eu. Me esqueceram, não sei por quê, então chegaram vocês. O que será que aconteceu lá dentro? Zé Pereira perguntou. Não sei, só sei que ninguém volta. Quem passa por aquela porta fica, Nanico afirmou. Não pode ser tão ruim. Acho que estamos com medo à toa. Sabem de uma coisa? Vai ver que do outro lado não tem nada. Nisso, a porta se abriu. Agarraram Zé Pereira e o levaram embora, e a porta se fechou de novo. Por que não me levaram? Gemeu Nanico. Estou me sentindo tão mal. Zé Pereira era tão jovem, até sofria de acidez. Quem pode saber? Eu falei. Zé Pereira, a essa hora, já sabe, respondeu Nanico. Mas não volta mais para contar. Ninguém voltou até hoje? Lembrei. Nanico ficou em silêncio. Deitou o corpo de lado. Acho que até cochilou um pouco. Coitado. A espera estava acabando com ele. Já estava na sala quando eu cheguei, sempre falando dos irmãos que se foram. Nisso, a porta se abriu de novo, e dessa vez levaram o Nanico.
Fiquei sozinha, sem ninguém para conversar, esperando a minha vez. A mancha escura em minha pele parecia ter aumentado. Eu já não sentia a mesma disposição de antes. Não sei quanto tempo passou. O silêncio, a solidão, aumentam o nervosismo e confundem a gente. Finalmente a porta se abriu e me agarraram também. Agora eu vou saber, vou descobrir o grande segredo da vida. O outro lado é uma sala igual à primeira, mas tem uma mesa grande no meio rodeada de cadeiras. Estou imobilizada. Com uma das mãos, um homem me segura. Com a outra, pega uma faca afiada e vai tirando em fatias a minha pele. Depois, ele abre a boca com os imensos dentes amarelos e vai se aproximando. Sinto seu bafo e vejo sua língua. Então me dá uma enorme dentada. Mas eu ainda tenho um tempo de ver, no prato sobre a mesa, a casca amarela e pintada do nanico, o cabinho e os caroços do Zé Pereira. Então é esse o destino das frutas? Então aí, um conto de mistério, né? Uma caixa fechada aí, que na verdade era uma geladeira, né? E o Zé Pereira, o Nanico, né? E a rosada aí, né? Vermelho e rosada, que provavelmente era uma maçã, né? O Nanico, uma banana. E o Zé Pereira eu não consegui identificar o que ele é, mas também era uma fruta, tá? Provavelmente Zé Pereira, né? Era uma pera. Aí a gente vê aqui, né? É nada mais que uma geladeira, tá? Então, o destino das frutas. Converse com os colegas. Quem são os personagens do conto? Então, a gente tem quem, né? Nanico, Zé Pereira e a maçã, né? Porque ela era gorda e rosada, né? Redondinha e rosada, então era maçã. Mas não fala o nome dela, que tá narrando a história, tá? Por que elas estão nervosas? Porque estão trancadas, esperando seu destino, né? O destino de abrir a porta. Para onde elas vão, né? Uma das personagens tenta animar um dos colegas usando a intuição feminina. Quem é ela? A maçã, né? Eu identifiquei ela como sendo a maçã. O que aconteceu com as personagens? Foram comidas. Mostre aos colegas o que você desenhou na página 187 e aprecie o desenho deles. Então, aqui na página 187, diz o seguinte, né? Aqui, ó, desenhe na página 187 o que você imagina que está acontecendo. Então, tinha esse espaço em branco aqui para vocês desenharem, né? Antes de vocês descobrirem que os personagens eram frutas, né? O que vocês achavam que estava se passando, né? A gente achava que era pessoas, né? Eles conversando, nervosos, né? E tal. A narradora, né? Que provavelmente é uma maçã, né? Ela não fala o nome dela, né? Mas a gente sabe que ela é redonda e rosada, né? Então, aqui, né? Aqui tá branca, mas aparentemente é uma maçã, né? Mostre aos colegas o que você desenhou. Então, tira uma foto do que você desenhou, né? Pra gente saber o que você imaginou. O conto de mistério apresenta um fato que deve ser desvendado. Esse mistério provoca suspense e tensão no leitor, despertando nele a curiosidade sobre o que vai acontecer. Tá? Há dois tipos de narrador no conto de mistério: aquele que participa da história, ou seja, é também uma personagem, e aquele que conta a história, tá? Então, aí no caso, né, a narradora é a maçã, né? Então, ela participa aí da história, é uma narradora personagem, tá? Qual é o mistério do conto? O sumiço das personagens, né? Que nunca mais são vistas após passarem por uma porta misteriosa. Lembra que o Nanico falou que ele tinha irmãos? Então, provavelmente era um cacho de banana, né? Todas as bananas foram comidas e ficou só o Nanico, né? Qual é a fruta que, além de participar da história, também conta? A maçã, ó, maçãzinha. Como você chegou a essa conclusão, tá? Aqui a resposta é pessoal, mas a gente pode colocar, tá? O fato dela ser redonda
e avermelhada, tá? Então, a gente desconfia que é uma maçã por causa das características que ela mesma se dá. Alguns elementos que compõem o conto de mistérios são situação inicial, mostra quem são as personagens, o lugar e a situação em que elas se encontram. A apresentação das pistas expõe o problema aos poucos e possibilita ao leitor desvendar o mistério. Clímax é o momento de maior tensão e suspense que deixa o leitor ansioso para saber como tudo será resolvido. E desfecho é o trecho final da história em que o mistério é desvendado. Então, aqui a gente tem as pistas e as personagens, tá? Para a gente completar no esquema. Quem que é magro, amarelo e comprido, e que tinha muitos irmãos, tá? É o Nanico. O Zé Pereira, quais são as características dele? Estava acostumado a climas frios e achava que estava com acidez. Foi levado para lá cedo demais, ainda verde. E quem que estava acostumado a climas frios, tá? Era avermelhada? Era a maçã. Assinale a frase que indica o momento de maior tensão no conto. O momento de maior tensão é quando a última personagem é levada, né, pelas mãos do homem. A gente fala, nossa, agora a gente vai descobrir o que vai acontecer, né? Então aqui, ó, quando a última personagem está nas mãos do homem. Qual é o desfecho da história? Um homem pega a maçã para comer e ela descobre qual é o destino das frutas quando saem do lugar onde estão, tá? Releia o trecho. Finalmente a porta se abriu e me agarraram também. Agora eu vou saber, vou descobrir o grande segredo da vida. Por que a expressão o grande segredo da vida está entre aspas? Para dar destaque, tá? Afinal, que segredo é esse que a personagem se refere, né? O que acontece, o grande segredo da vida, né? Que ela faz referência ao que acontece depois da morte, tá? Quando a gente pensa em atravessar uma porta, o segredo da vida, o texto faz referência ao que acontece depois da morte, né? Ninguém sabe, ninguém voltou para contar. Observe o nome das personagens e o que elas são na vida real. O Nanico é uma banana e o Zé Pereira é uma pera. Crie um nome para a personagem da maçã. A maçã, ela não fala o nome dela pra gente, né? Então você podia inventar, tá? A gente pode colocar, sei lá, eu vou colocar maçã Nilda, pronto. É o nome da. Mas você poderia colocar outro nome, tá? Educação em valores. Curiosidade ou bisbilhotice? Você sabe qual é a diferença entre instruir-se e intrometer-se? Bom, pessoal, é importante a gente saber a diferença, tá? Atividade até. Olha, eu ultrapassei. Era até 189, eu fui até 191. Mas não tem problema. Você sabe qual é a diferença entre instruir-se e intrometer-se? Se instruir é você aprender. Se intrometer é quando você quer saber da vida de uma pessoa e ela não quer te contar, tá? Então, aí é se intrometer, tá bom? Bom, essa foi a atividade de português. Agora a gente vai para a atividade do interdisciplinar sobre o projetinho do arbovírus, tá? Então, acabando com a dengue. Essa semana na escola. Bom, assunto vamos ter. Combater o pernilongo, tá? Essa era a palavrinha, ó. Pernilongo. Que quer destruir você. A fêmea do Aedes aegypti é um mosquito bem danado. Ela transmite a dengue e nos deixa assustados. Conhecê-la é muito fácil. Basta olhar suas costinhas. Veja se tem manchas brancas bem junto à sua bundinha. Ela vem de longe, nas caravelas de Colombo. Lá da África chegou este atrevido pernilongo, tá? E completando aqui as letrinhas, ó, pernilongo, mosquito, costinhas e caravelas, tá? Então, aí, a atividade que era para copiar e fazer no caderno, tá? Então, aqui a gente termina a nossa atividade do currículo regular, tá? Quem fez só até a 189, a 190 e a 191, eu acho que eu tinha colocado para outro dia, ó. Tinha colocado para sexta-feira. Não tem problema, na sexta-feira eu retomo a correção. Então, aí quem fez até a 189, sem problema, tá? Quem quiser já adiantar também pode, porque era uma questão facinha de fazer. Agora a gente vai para o nosso currículo adaptado. A gente tem aí um caça-palavras sobre o mosquito da dengue, né? Sobre aí os sintomas da doença dengue.
Então, eu vou pegar aqui um lápis colorido, né? E vou achar, ó. Tem a palavra febre, vômitos, enjoo, dor de cabeça, manchas vermelhas, cansaço e diarreia. Vamos ver o que a gente acha aqui no caça-palavras. Enjoos. Já achamos, né? Enjoo. Vamos ver. Dificinho esse, hein? De bater o olho assim, tem que olhar bem, né? Vômitos. Achamos vômitos. Vamos ver. Fraqueza, ó. Achei mais um. Fraqueza. Riscar fraqueza que já foi. Manchas, ó. Manchas. Você não vai achar manchas vermelhas, mas manchas tem, ó. Manchas. Vamos ver. Dor de cabeça. Falta só febre, cansaço e diarreia, hein? Febre, achei febre. Falta só cansaço e diarreia. Diarreia tá aqui, ó. Mais um sintoma da dengue, né? E falta só cansaço. Cansaço aqui, ó. Cansaço. Prontinho. Achamos todas as palavrinhas aí no nosso caça-palavras, tá? Do currículo adaptado. Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!